Olá, bem-vindos. Estamos chegando com o Jornal da Manhã dessa sexta-feira, dia 13 de novembro de 2020, a 2 dias das eleições municipais. Muito obrigado pela audiência. A gente começa aqui com as notícias de Prudente e toda a região, primeiramente com os destaques dos nossos comentaristas. Vamos lá. Bom dia, Eudes. Bom dia, Adilson. Bom dia, amigos da Jovem Pan. Um abraço hoje para a turma toda que nos dá audiência, que nos ouve, o Paulo da Academia Winner, o Nasser, corretor de imóveis, esse pessoal todo aí que sempre está nos ouvindo, nos acompanhando, Dr. Lisandro, médico, grande Dr. Lisandro, sempre é um curso de história, tomar um café com ele, um abraço para ele. O meu destaque hoje, aproveitando que nós estamos aí chegando, amanhã já é sábado, né? E domingo tem eleições, então você, ouvinte da Jovem Pan, eu disse isso aqui a semana toda, não deixe de votar. Não deixe de incentivar a família a votar, os amigos, seus funcionários, a sua funcionária. Temos 12 candidatos a prefeito, um deles tem que servir para aquilo que você acredita que é melhor para a nossa cidade. Tem muito mentiroso, hein? A gente está vendo muita mentira, a gente está vendo muito candidato pregar no programa de televisão o que ele não faz na vida dele. Mas acho que o povo não é mais burro, né? Tem que prestar atenção, é o que eu disse a semana toda aqui. Vai lá no Google e dá o nome do cara e pesquisa. Tem candidato que de anteontem para hoje, nossa, é uma fera na gestão. Vai ver o que ele fez com a gestão da vida própria, né? No sentido das empresas que teve. Então é muita acusação e pouco conteúdo para alguns candidatos aí. Mas Prudentino, presta atenção. Em alguém você tem que votar, só não deixe de votar. Nós temos aí, segundo as pesquisas, aí 26% de pessoas indecisas, que não sabem. Isso é até natural, mas que vai votar. Escolha entre os 331 um bom candidato a vereador, temos bons nomes, e entre os 12 candidatos a prefeito, aquele que mais lhe agradou. Mas não deixe de votar. Essa é a minha dica para a turma da Jovem Pan que está nos ouvindo hoje. E vamos tocar o programa. Olá, ouvintes da Jovem Pan, estamos começando a nossa edição desta sexta-feira, hoje praticamente a véspera das eleições 2020, as eleições municipais. Bom dia, Padilha, bom dia, Eudes, e olha, fica aqui a nossa dica para você. Analise bem qual será o seu candidato a vereador e analise bem também qual será o candidato a prefeito que você estará escolhendo, porque eles vão estar cuidando da nossa vida, da nossa cidade por mais 4 anos. Os estudantes da Rede Estadual Paulista que entregarem as atividades exigidas ao longo do ano não devem ser reprovados, ainda que a aprendizagem esteja abaixo do esperado. A Secretaria Estadual de Educação apresentou essa semana um planejamento que prevê que os alunos sejam avaliados nos anos de 2020 e 2021 como um único ciclo de aprendizagem. É uma avaliação difícil, né? Vai repetir alunos que não entregarem atividades. Tudo bem, eu acho que também não pode ficar uma porteira aberta. Mas você concorda que esse ano foi totalmente atípico, né? Você pega, por exemplo, o meu filho, o filho de muita gente, só assistiu aula virtual. Até onde essa molecada se concentrou nisso, né? Agora que está voltando as aulas, agora que está voltando tudo isso. Então é uma situação complicada, mas eu acho que algum tipo de avaliação tem que ter no sentido de não ficar também de porteira aberta, não ficar um negócio vai passar de ano de qualquer jeito. Mas eu repito, é realmente uma avaliação muito complicada de se fazer, é uma avaliação muito difícil de tomar, mas algum tipo de coisa, alguma barreira tem que ter, né? Um limite mínimo tem que ter para que esse aluno seja aprovado para o ano que vem. E quando reprovado, uma decisão difícil também. Então é o custo aí que a pandemia, o pânico, o medo causou na sociedade, e esse custo ele vai começar a aparecer em várias coisas, em vários segmentos, em vários comportamentos, em várias atitudes. Infelizmente, nós vamos ter que saber superar e bancar esse custo para não deixar o buraco maior do que ele já está. Olha, os alunos que não entregaram as atividades, hoje dá um total de 15% do número total de alunos no estado de São Paulo. Esses alunos, no mínimo, não tiveram aí uma atenção dos pais, não tiveram aí uma vigia do pai ou da mãe responsável para que pudesse eles estarem estudando, o que é o mínimo, por conta da pandemia, né? Que os estudos, as aulas presenciais foram interrompidas por conta da contaminação e esses alunos passaram a ter aulas em casa via online.
E esses alunos que entregaram as atividades, eles não serão reprovados, né? A única exigência que o Estado está fazendo é que, pelo menos, as atividades exigidas pelas escolas sejam entregues. E 15% de alunos ainda não entregaram. Portanto, o que precisa? Precisa que os pais peguem no pé dos seus filhos, dos seus alunos, dos seus filhos que estão em casa estudando, para que eles possam passar de ano, porque senão vão acabar perdendo, já perderam o ano aí com a qualidade do ensino, porque tiveram um aprendizado mínimo e vão acabar perdendo também o ano letivo. Aí complica mais, né? E olha só, a Secretaria de Mobilidade Urbana, CEMOB, decidiu ampliar o horário de 29 linhas do transporte coletivo de Presidente Prudente no próximo domingo, dia 15, dia em que será realizada a eleição municipal para a escolha de prefeito e vereadores. De acordo com a Secretaria, os percursos serão realizados, em sua maioria, a cada 2 horas. Porém, há alguns itinerários que farão a cada 3 horas e outros de hora em hora. A eleição é um evento especial, né, gente? É lógico, se for possível, coloca 80 ônibus para o povo ir votar, né? E o TSE fazendo propaganda o seguinte: você teve febre, alguma coisa, não vai votar, tá justificado, aquelas coisas todas. Aí eu pergunto, a escola está fechada até agora, não existe ambiente mais higienizado do que vai estar as escolas no domingo eleitoral. O pessoal foi em mercado, foi em farmácia, foi em shopping, está indo agora, em clube, enfim, usa transporte público. Será que é mesmo o cara não deve votar porque teve uma febrinha? Então presta atenção, ouvinte da Jovem Pan, você tem que votar. Aproveita aí que vai ter 29 linhas novas para te atender no domingo, para poder ir votar, exercer sua cidadania. Porque quando você deixa de votar, o político malandro adora, porque ele já tem o palanque dele, o gadinho dele lá que vota nele, então ele está garantido, porque você não foi votar numa nova opção. Quando você vai votar, você está deixando de escolher o malandro. Você está escolhendo alguém que você acredita. Então você tem que ir votar. E o fato da Secretaria de Transporte, juntamente com as empresas de ônibus, aumentar o número de ônibus, é uma atitude, sim, interessante. Porque está dando ao cidadão que quer votar, precisa votar, a oportunidade de usar o transporte público. Então eu acho que é válida a ação. Mesmo nós sabendo que tudo tem um interesse, né? Mas é assim que funciona o sistema. O importante é você que está nos ouvindo aí, ir votar. Isso que é importante. Até que enfim a prefeitura e a empresa de ônibus resolveram então colocar os ônibus nas ruas, porque nada mais justo e nada mais importante, né? Porque nós estamos vivendo aí um domingo de eleições e os eleitores, até então, pelo acordo que havia sido fechado com a prefeitura, não teriam linhas, apenas 4 linhas disponíveis para o domingo. E como este domingo é domingo de eleição, então a prefeitura colocou aí essas 29 linhas que certamente serão suficientes para que possa atender os eleitores para poderem chegarem à sua zona de eleição. Muito bem, as candidaturas coletivas e compartilhadas se multiplicaram nos últimos 4 anos. É o que mostra um levantamento feito pelo Centro de Política e Economia do Setor Público e da FGV, a partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral. O número total desse tipo de candidatura passou de 13 registros nas eleições de 2016 para 257 em 2020. Nesse tipo de candidatura, o vereador eleito compartilha as decisões do mandato com um grupo de pessoas. Esse modelo não é previsto na lei e exige um acordo informal entre os integrantes. Eu acho muito interessante esse negócio de compromisso compartilhado, né? As candidaturas a vereador, ele tem obrigação, já que ele optou pela candidatura compartilhada, a tomar decisões dentro de um grupo de pessoas. É um acordo informal, um compromisso informal, mas podia ser lei, porque é legal. É aquilo que a gente fala, o Brasil precisa evoluir o sistema eleitoral dele, né? Acabar com esse negócio, por exemplo, passou da época já da gente poder ter uma eleição regional, né? Distrital, como é o nome correto, ou seja, nós poderíamos ter 200 candidatos a deputado estadual, 200 candidatos a deputado federal, mas seria alguém da nossa região, ponto final, né? Hoje a nossa região sofre porque vem muito paraquedista, os vereadores das cidades aí não se comprometem com o compromisso da sociedade, eles vendem o apoio dele para quem vende. Um deputado lá de São Paulo que não sabe nem onde fica a cidade, é assim que funciona, viu, ouvinte da Jovem Pan?
O cara é candidato a deputado estadual ou federal lá de São Paulo. Aí ele vem aqui para Prudente, Mirante, Pirapó, contrata um líder de bairro, ou na maioria das vezes vereador, eleito ou não, alguém que teve muito voto. O cara chega lá e fala, me dá 30 mil, material, vou contratar 20 cabo eleitoral, me dá o teu material, mais X valor em dinheiro, e quando eu for candidato a vereador, você me ajuda na minha campanha com material. O cara não quer nem saber se o candidato a deputado conhece a cidade dele ou não. Ele quer saber dele. Então você entendeu, ouvinte da Jovem Pan, como que funciona? A gente faz manifestação, a gente sempre pede uma política diferente, mas o povo ainda precisa mudar muito a forma de ver as eleições, principalmente municipal. Que é elegendo pessoas novas, no sentido de fazer novas práticas políticas, que a gente vai conseguir mudar o contexto político no geral. Então eu estou aqui na Jovem Pan, tenho falado isso a semana toda, como falei no meu destaque hoje. Olha, essa eleição com a candidatura compartilhada, o número é bastante expressivo, né? Se a gente fizer um comparativo aí com as eleições anteriores, nós tivemos aí mais de 300%, 200 e pouco por cento de aumento das candidaturas compartilhadas. Eu, de uma certa forma, até vejo com bons olhos essa questão, porque é muito interessante você ter um grupo de uma determinada sociedade, formado por empresários, por médicos, profissionais liberais, enfim, um grupo que vai, de uma certa forma, ajudar a eleger um candidato a vereador, e esse candidato estará, de uma certa forma, apresentando projetos de interesse desse grupo. E é claro que serão projetos que atendam às necessidades e também o bem-estar da nossa sociedade. E agora, uma coisa bastante interessante é que das 300 candidaturas compartilhadas detectadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, mais de 50% são dos partidos de esquerda, entre eles o PT, PSOL, PCdoB e outros mais. Interessante essa curiosidade, né? O assunto agora é a explosão da Covid-19 pelo mundo, principalmente nos Estados Unidos. São mais de 10 milhões de infectados e 240 mil óbitos nos Estados Unidos, país líder no ranking da pandemia. E enquanto o mundo estava à espera do resultado da eleição presidencial, uma nova onda de Covid voltou ainda mais forte do que a primeira. O que as autoridades do Brasil estão fazendo a respeito deste assunto? Será que vamos deixar entrar a nova onda aqui no Brasil, da mesma forma que aconteceu com a primeira onda? Olha, que é preocupante, lógico que é. Agora, modéstia à parte, meu amigo ouvinte da Jovem Pan, eu não acredito muito nessas fontes, da forma que eles falam. Você põe aqui G1, Spotify, Castbox, Google Podcast, Deezer, Twitter. Esse povo é tudo contra o atual governo americano. É mais ou menos que nem a Globo aqui no Brasil. Aí eu deixo você, ouvinte da Jovem Pan. Você acredita piamente no que eles falam? Você acredita piamente, né, que se dobrou o número de óbitos, que tem mais de 10 milhões de infectados e que o vírus lá numa puta demanda judicial agora pro resultado da eleição? Então eu deixo o ouvinte da Jovem Pan aqui, eu, dizia Adilson, como eu interpretar. É preocupante, o vírus está dominado? Não está. Mas você acredita piamente no que esses órgãos de imprensa estão falando numa época eleitoral nos Estados Unidos, sabendo que eles são totalmente contra o atual presidente, que está lá lutando para provar que teve falcatrua nas eleições, e que parece que teve? Aí a coisa vai ficar feia. Então eu não sei, eu não acredito muito nesse nível de informação, sendo a fonte que eu já citei aqui que é. Olha, é bastante preocupante, principalmente os Estados Unidos, que é recorde hoje de número de novos casos da Covid. Nos Estados Unidos, o inverno já está se aproximando, né? Já está praticamente bastante frio em quase todo os Estados Unidos e também na Europa. E esse é um clima propício para a propagação e também para o crescimento do vírus, do coronavírus. Agora, uma coisa que a gente tem que estar sempre atenta e alerta é que quando começou a pandemia aqui no Brasil, quando a coisa já estava pipocando lá na Europa, nós estávamos fazendo carnaval aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, os aeroportos todos abertos, e foi o que aconteceu. A contaminação veio explosiva, principalmente nessas cidades que têm aeroportos de intenso tráfego, que é o caso de Fortaleza, é o caso de São Paulo, é o caso também de Salvador e Rio de Janeiro, os estados que tiveram a explosão maior
inclusive até Manaus também, que teve uma explosão grande de número de contaminados logo no início da pandemia. Então, agora nós temos o conhecimento do vírus, nós já sabemos a potência desse vírus, o que as nossas autoridades sanitárias, que o Ministério da Saúde já está fazendo para que a gente possa proibir aí o acesso de passageiros vindo dos Estados Unidos, ou vindo da Europa, ou brasileiros indo aos Estados Unidos, indo para a Europa, outros países, e retornando em viagem de uma semana e trazendo o vírus altamente contaminoso. Portanto, nós temos que ter cuidado com as nossas autoridades sanitárias agindo de imediato nessa situação que pode se tornar aí uma segunda onda estrondosa da coronavírus. Voltamos a falar sobre educação. O secretário estadual da Educação, Rosieli Soares, anunciou essa semana que vai contratar mais de 10 mil professores da rede estadual para atuar no programa de recuperação e aprofundamento dos alunos das unidades estaduais. Os docentes da rede que tenham interesse em participar das aulas de recuperação em janeiro, mediante o pagamento extra, também terão essa opção. O programa será implementado para minimizar os déficits de aprendizagem dos estudantes que possam ter ocorrido durante o período de suspensão das atividades presenciais. Eu acho muito interessante essa ação do governo do estado de contratar 10 mil professores, de também dar oportunidade para os professores que querem ganhar um extra aí na recuperação escolar a partir do ano que vem, 2020, 2021, por causa da pandemia. Essa molecada toda ficou sem escola, na escola pública. Então acho que são ações assim que elas são interessantes. Precisa recuperar mesmo, a volta às aulas precisa vir, vindo segunda onda ou não vindo segunda onda. Agora sabe lidar um pouco mais com isso, pregar menos o pânico, mais o cuidado, mais a prevenção, aqueles que são grupo de risco, enfim, tudo que a gente sempre falou aqui. Então eu acho que o governo do estado acerta em fazer esse reforço, acerta em se preocupar com isso de uma forma antecipada. E também é uma forma de valorizar os próprios professores que já estão na rede, que podem ter um reforço financeiro, e contratar nossos professores. Se tem uma coisa que nunca vai ser demais, é nós contratarmos novos professores para educar a nossa molecada, a nossa criançada, que a educação como diz o outro, até um clichêzinho bem fajuta, mas ele é muito verdadeiro, né? A educação, ela cria um novo futuro para todos nós, uma nova perspectiva com um cidadão mais qualificado em todos os sentidos. Olha, essa contratação pela Secretaria do Estado de São Paulo é uma contratação bastante interessante, porque, de uma certa forma, 10 mil professores que supostamente podem estar desempregados ou precisando aumentar aí a sua renda mensal, de uma certa forma vai ajudar a nossa economia. Eu acho que essa é uma das coisas positivas. E outra que também esses 10 mil professores estarão sendo contratados para que os alunos possam ter um reforço, que possam tirar as suas dúvidas, que possam aprender de fato, porque este ano eles tiveram um mínimo de aprendizado. E também esses professores estarão orientando os alunos que não entregaram as suas atividades, para que possam fazer as atividades e entregá-las a contento, para que não possa perder aí o seu ano letivo. Ok, estamos ficando por aqui com o Jornal da Manhã. Nós voltamos na segunda-feira. Aí teremos prefeitos e vereadores eleitos nas cidades da região. E a gente também, Presidente Prudente, a gente vai trazer tudo isso para vocês. Segunda-feira, estamos de volta a partir das 7h40 da manhã. E você pode acompanhar toda a cobertura das eleições aqui na Jovem Pan. Durante todo o final de semana, nossos repórteres estarão trazendo todas as informações para você, do Brasil, do mundo e de Presidente Prudente. Valeu, grande abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro.